Boa tarde a todos. Meu nome é Juliana, sou nutricionista, mestre em ciência de alimentos e hoje eu falarei um pouco para vocês sobre a síndrome dos ovários policísticos e o impacto da dieta no tratamento dessa síndrome. Quais abordagens nutricionais nós podemos tomar para que os sinais e sintomas dessa doença sejam mitigados, sejam reduzidos. Bom, então o que é a síndrome dos ovários policísticos, ou mais conhecida como SOP? Essa síndrome, ela é uma desordem heterogênea que é definida por uma combinação de sinais e sintomas causados pelo excesso da produção de androgênios. E dentre esses androgênios, o que se apresenta de forma predominante é a testosterona, que seria um hormônio. Em relação à incidência da SOP, ela é encontrada em até 20% das mulheres que estão em idade reprodutiva. Ela é uma disfunção hormonal, que é a disfunção mais comum entre as mulheres. Bom, ela é uma patologia, ou seja, ela é uma doença multifatorial, A sua etiologia, a sua origem ainda não é completamente conhecida, mas dentre as etiologias já levantadas pela literatura, estão os fatores genéticos, os fatores metabólicos pré e pós-natais, todo aquele fator metabólico da mãe durante a gestação e pós o nascimento da criança, como também os distúrbios endócrinos hereditários, ou seja, aqueles distúrbios que nós herdamos, nosso histórico familiar, como, a exemplo, a resistência à insulina e o diabetes mellitus tipo 2. Outros fatores também associados são os fatores ambientais, a dieta e a atividade física. E são os fatores que mais vão agregar na mitigação do quadro clínico dessa doença. Essa doença ela pode ser confundida com outras doenças causadoras de hiperandrogenismo, que mimetizem o mesmo quadro clínico, tais como tumores ou outras disfunções endócrinas. Para tanto, o diagnóstico dessa doença ele tem que ser feito de forma com parcimônia, de forma muito cuidadosa para que ela não seja confundida com outras patologias de cunho de disfunção hormonal. Essa doença ela também tem incidência na fase da adolescência, então cada vez está mais comum a incidência da SOP em adolescentes, já que estes começam a sua fase reprodutiva já bem novos, essa fase de reprodução vem se reduzindo ao passar do tempo, Adolescentes, a partir de 10 anos, 11 anos, já começam a ter a sua reprodução, a sua estimulação de produção de óvulos. Então, essa é uma patologia que acomete tanto mulheres em idade adulta, como mulheres em idade, em fase de adolescência. Bom, e essa doença, ela apresenta diversos quadros clínicos, E, dentre esses quadros clínicos, nem todos os pacientes vão apresentar todas essas disfunções, Mas algumas são mais comuns e mais prevalentes dentre as pessoas, as mulheres diagnosticadas com essa síndrome, A mais ouvida, a mais falada é a glicemia em jejum alterada, a resistência à insulina, que pode chegar a acarretar na manifestação de diabetes do tipo 2. Dislipidemia também é uma manifestação comum na SOP. E aí a síndrome metabólica, que é a associação de várias doenças crônicas, quando a pessoa apresenta várias doenças crônicas ao mesmo tempo, a exemplo, hipertensão, diabetes e dislipidemia, sendo a dislipidemia essas alterações, disfunções nos níveis de colesterol como um todo, LDL, HDL, colesterol total.
E outras manifestações são o aumento do peso corporal, que geralmente apresenta um acúmulo de tecido adiposo, principalmente na região abdominal, já que essas pacientes elas apresentam um aumento de peso muito rápido, né? Então esse tecido adiposo ele costuma se alocar nessa região abdominal, que também é uma característica da disfunção hormonal, né? Já que essas mulheres, elas apresentam uma produção de testosterona mais aumentada do que as mulheres que não apresentam essa disfunção. Outras manifestações que podem surgir são doenças cardiovasculares, que também já são citadas pela literatura, devido às várias disfunções e doenças que ela também manifesta, como a hipertensão e dislipidemias. O hirsutismo é uma manifestação clínica, um sintoma clínico muito comum, principalmente em adolescentes, né? O que seria o hirsutismo? O hirsutismo é o crescimento de pelos na face, né? Como representado na figura, que não é comum ao sexo feminino, né? É comum ao sexo masculino, mas pela produção exacerbada desse hormônio que é de característica masculina, testosterona, essas pacientes elas apresentam esse aumento de produção de pelos na face. E é uma manifestação que auxilia no diagnóstico da doença, já que é uma manifestação clínica bem diferente. A acne também é outra manifestação bem recorrente, né, desse tipo de síndrome, como também a alopécia, que seria a alopécia, queda de cabelo acentuada, né, dado que a queda de cabelo é um processo normal, quando que a alopécia é uma queda de cabelo já em níveis anormais, né, promovendo essas defasagens, né, no couro cabeludo. Mais manifestações do quadro clínico seriam o ciclo menstrual irregular, né, ou seja, essa paciente ela não apresenta um ciclo menstrual certo, né, ela vai menstruar em épocas diferentes, né, e que também é um indicativo de possível síndrome, presença da possível síndrome, como também em alguns casos essa síndrome ela causa infertilidade, né, a impossibilidade dessa mulher de gerar e reproduzir, tá? Então, como essa síndrome ela é uma síndrome multifatorial, ou seja, são vários fatores envolvidos, a etiologia dela ainda não é muito conhecida, como é feito esse diagnóstico? Bem, lembrando que esse diagnóstico, ele é um diagnóstico de atributo médico, né? O profissional nutricionista não tem habilidade, né? E não tem direito a fazer o diagnóstico da doença, mas só para dar um parâmetro geral de como seria feito esse diagnóstico, eu vou abordar para vocês quais os critérios que os médicos utilizam geralmente para o diagnóstico da síndrome dos ovários policísticos. A primeira seria a morfologia ultrassonográfica de policistose ovariana, ou seja, a detecção de cistos no ovário, né? Que também são indicativos, mas que podem ser originados de outras patologias, ou seja, essa questão do surgimento dos cistos nos ovários não é uma questão que pode ser levada em consideração de forma isolada para o diagnóstico. Nem todas as mulheres que apresentam cistos nos ovários vão apresentar a SOP. Tá? Outro critério diagnóstico seria a oligomenorreia, como eu já citei anteriormente, que é o ciclo menstrual irregular, né? Geralmente acompanhado por dores, né? A total disfunção desse ciclo menstrual. E, por último, o hiperandrogenismo, né, que é essa produção exacerbada desses hormônios andrógenos, que de forma predominante se apresenta a testosterona, que é produzido comumente pela disfunção nos níveis dos hormônios LH e FSH, onde o hormônio LH ele é produzido em uma maior quantidade, né,
sendo elevada a níveis superiores aos níveis de FSH, produzindo essa taxa exacerbada de testosterona no organismo da mulher. Bom, e esse hiperandrogenismo, ele pode ser detectado por sinais clínicos, como eu já citei, a alopécia, o hirsutismo, crescimento exacerbado de pelos, pelo corpo inteiro, a acne, como também ela pode ser detectada, ele pode ser detectado através de exames bioquímicos, né, onde você pode aferir a testosterona livre ou os níveis dessa proteína SDHEA, que é a proteína carreadora dessa testosterona, onde quando a testosterona está ligada a essa proteína, formando o SDHEA, ela não está funcional, mas esses dois parâmetros, juntamente com a glicemia em jejum e a análise de insulina, né, que vão detectar a resistência à insulina, formam esses critérios para o fechamento desse diagnóstico pelos médicos. Bom, e quais seriam as formas de tratamento, né, hoje apresentadas, depois de todo o estudo da SOP, mesmo não sendo uma etiologia conhecida, alguns tratamentos são levados em consideração para a mitigação desses sinais e sintomas. Bom, temos as abordagens farmacológicas, né, onde a abordagem mais comum seria a utilização de contraceptivos orais, que são prescritos por médicos, como também a metformina, que é um fármaco também de direito de prescrição médica, né? Nem em todos os casos, o uso da metformina ou o outro medicamento, como o Glifage, são adotados. Todavia, as pacientes que apresentam resistência à insulina, glicemia em jejum alterada, geralmente são prescritas a ela esses fármacos específicos para quem já apresenta a doença de diabetes mellitus. Tá? E como a nutrição pode atuar na mitigação desse quadro e como a alimentação ela impacta nessa síndrome dos ovários policísticos. Antigamente, a alimentação não era levada em consideração, mas hoje, após os estudos feitos, percebe-se, né, observa-se que a alimentação tem um impacto de suma importância no controle dessas manifestações clínicas da SOP. Então, a dieta é considerada uma abordagem não farmacológica para o tratamento dessa síndrome, né? Ou seja, o uso de hábitos alimentares saudáveis, unidos à prática de exercícios físicos, tem apontado resultados promissores na mitigação, na redução desses sinais e sintomas dessa doença. E qual seria o objetivo de modular essa dieta para a mitigação desses sinais e sintomas? Bom, como eu havia falado previamente, essa disfunção hormonal que a síndrome promove, ela acaba por apresentar uma alocação de tecido adiposo de gordura na região visceral da mulher, né? Ou seja, fazendo com que esse abdômen da mulher acumule bastante gordura, gordura conhecida como gordura visceral também. E o objetivo da dieta seria, um dos objetivos seria a redução de peso, claro que considerando a gordura corporal, que você pode apresentar redução de peso, mas não necessariamente ela será de gordura corporal, você pode apresentar redução de massa magra. Mas o interessante é a abordagem da dieta para redução da gordura corporal dessa paciente que geralmente se apresenta em obesidade ou sobrepeso pela disfunção hormonal. Outro objetivo da modulação da dieta dessa paciente é a diminuição da inflamação crônica de baixo grau que essa síndrome promove, né, pelas diversas manifestações clínicas que eu já abordei, como dislipidemias, como a própria obesidade, que promovem essa inflamação crônica comum dessas doenças que também são crônicas, né? Ou seja, a dieta ela pode servir para reduzir essa inflamação sistêmica que é mantida
durante a síndrome. Lembrando que a síndrome ela é uma doença que não tem cura, portanto, o tratamento dela é ininterrupto, então a paciente vai ter que seguir todo esse protocolo para que esses sinais e sintomas sejam mitigados. Outro objetivo seria a melhora dos quadros de resistência à insulina, né, ou de diabetes mellitus, caso essa paciente já apresente o diabetes mellitus, a dislipidemia e a hipertensão. Ou seja, a própria dieta vai ajudar a mitigar essas manifestações, né, dessas doenças, trazendo um quadro melhor para a paciente. Outro objetivo da dieta seria a melhora nesses sinais e sintomas, como eu já citei, a alopecia, a acne e demais sintomas, como também até na regulação do ciclo menstrual, a dieta ela vai impactar diretamente. Bom, e como nós faríamos essa distribuição de macro e micronutrientes para a prescrição dessa dieta para esse tipo de paciente que apresenta essa síndrome? Bom, os macronutrientes, não sei se todos sabem, são classificados em carboidratos, proteínas e lipídios, e são os nutrientes que têm que estar em maior quantidade na nossa dieta, ou seja, esses 3 macronutrientes, eles são os que estão presentes na nossa dieta, e o carboidrato, ele, nesse caso clínico, ele deve estar presente dentre 40 a 45% do valor energético total da dieta do paciente. E o que seria o valor energético total da dieta do paciente? Seria o valor de calorias que esse paciente deve ingerir durante todo o seu dia, né? Então, é um valor calculado pelo nutricionista de calorias máximas que esse paciente deve ingerir durante todos os dias, né? Então, muito já se citou do uso de dietas low carb no tratamento de SUP, mas autores recentes, com publicações recentes, têm apontado que não há necessidade de utilização dessa abordagem de dietas com baixo carboidrato para o tratamento da SUP, né? Utilizando essa proporção de 40% a 45% de carboidratos na dieta, você já tem uma mitigação desses sinais clínicos dessa síndrome, usando mão de carboidratos de fontes complexas, né? Tirando da dieta o consumo de carboidratos simples, você consegue manter esses níveis de glicemia da dieta da paciente, esses níveis de glicemia da paciente equilibrados, sem a necessidade de retirar totalmente ou quase totalmente esses carboidratos da dieta. Outro parâmetro importante que vem sendo estudado na dieta das pacientes que são acometidas pela SUP é a concentração de proteínas, onde na literatura tem se apontado uma concentração ideal entre 20% a 25% desse valor energético total da paciente, levando em consideração que a proteína é um macronutriente que promove saciedade e pode ser utilizada para redução da carga glicêmica, né, da refeição que essa paciente vai consumir. O último macronutriente seriam os lipídios, onde tem se preconizado a utilização de um máximo de 30% de lipídios na dieta, né, em relação ao valor total energético, para também não se causarem outras desordens relacionadas ao consumo exacerbado de gorduras, né? Então, dentro desse quadro, pode-se observar que a modulação da dieta ela não varia tanto das recomendações, né, indicadas pelas DRIs, que são as recomendações de gestão diária de macronutrientes, né? Então, ela não foge tanto das recomendações nutricionais para pacientes que não apresentam essa síndrome. Então, dá para se modular a dieta de forma a não modificar tanto esse padrão alimentar da paciente de forma abrupta a causar algum desconforto para ela, né?
E desses macronutrientes, os carboidratos são os considerados os mais importantes em relação ao cuidado que a gente tem que ter nessa prescrição, né? Porque eles, se utilizados de forma errada, eles podem auxiliar nessa piora desse quadro clínico, né? Que é o quadro clínico de resistência à insulina, de aumento da glicemia em jejum, quadro de dislipidemias, de hipertensão. E esses carboidratos, eles podem ser utilizados, mas quando são extraídos de alimentos que possuem carboidratos complexos, né, como amidos resistentes, fibras em geral, presentes em frutas, em vegetais, em leguminosas. Então, fazendo uso desses carboidratos, você consegue manter uma carga glicêmica da refeição adequada, sem deixar de utilizar o carboidrato como fonte energética. Mas, caso a paciente tenha necessidade ou a preferência de ainda utilizar algum carboidrato simples na sua dieta, ela pode usar mão de proteínas ou de gorduras, né, associadas a esses carboidratos, né, na tentativa de evitar que essa paciente apresente esses picos glicêmicos, né? Ou seja, a associação de carboidratos simples a fontes de proteína e de gordura pode ajudar nessa mitigação desse aumento da glicemia de forma abrupta, né? Ou seja, ela consome esse carboidrato simples, mas não de forma isolada, sempre em associação com alimentos de fonte proteica ou de fonte de gorduras. Outra orientação seria evitar produtos ou alimentos industrializados, principalmente os produzidos com sacarose, xarope de milho e compostos similares, como bebidas como refrigerantes, doces, balas, né, comumente conhecidos. O uso tem que, né, da paciente que apresenta esse quadro, ele tem que ser bem restrito, né, para mitigação desses sinais e sintomas que ela apresenta, e também para paralisação, para desaceleração do avanço desse quadro clínico da doença. Bom, em relação às proteínas, indica-se dar preferência ao consumo de carnes brancas, no caso, carnes de aves, mas preferencialmente peixes, né, caso essa paciente tenha acesso, lembrando que nem todos os pacientes têm acesso a todos os tipos de alimentos, então o nutricionista ele tem que usar a mão da individualidade, da soberania alimentar desse paciente, do que ele está acostumado a consumir, né, e do que ele tem acesso em relação à condição financeira e até acesso em relação à distância mesmo geográfica ao alimento. Então, de preferência, carnes de aves e peixes magros, e não utilizar tanto a carne vermelha como fonte de proteína, já que também, geralmente, a carne vermelha ela está associada à gordura saturada, né? A altos níveis de gordura saturada. Sim, existem possibilidades de utilizar essa gordura, essa proteína animal de fonte bovina com teores menores de gordura, mas a preferência é que se utilize carnes de aves e peixes. Bom, outra indicação seria equilibrar essa ingestão de proteínas utilizando fontes animais, como as carnes já citadas, mas como também as fontes vegetais de proteínas, né? Que seriam as leguminosas, como os grãos de bico, lentilha, feijões, ervilha. Então, você pode usar a mão de outras fontes de proteína vegetais para agregar nesse aporte, né, de proteína que vai estar inserido nesse VET. Em relação aos lipídios, que também são conhecidos como as gorduras presentes na dieta, faz-se necessário dar preferência a fontes de gorduras poliinsaturadas, né, de fontes vegetais ou animais. Então, quais seriam os alimentos fontes desses tipos de gordura? Seriam azeites, alimentos, né, frutos como o abacate, o próprio salmão, a sardinha,
né, que tem uma concentração bem de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6, que vão auxiliar nessa mitigação desse processo inflamatório promovido pela síndrome, como também pelas gorduras, pelos ômegas presentes na chia, pelas gorduras presentes nas oleaginosas, e sendo outra indicação evitar ao máximo o consumo de alimentos industrializados, como os embutidos, linguiças, apresentados, salsichas, alimentos também como nuggets, esses tipos de alimentos, requeijão. Então, essa utilização desse tipo de alimentos deve ser bem restrita e quase nula na dieta para que esses sinais e sintomas sejam mitigados. Bom, em relação à suplementação, né, o que se tem usado e pesquisado dentro da síndrome dos ovários policísticos, lembrando que é uma síndrome que, mesmo que acometa grande parte da população feminina, a etiologia dela ainda não é conhecida e não existe ainda um fármaco específico para o tratamento dessa doença. Então, o uso da suplementação como forma de mitigar esses sintomas promovidos pela síndrome é de suma importância ou não, vai depender do caso da paciente, mas é uma ferramenta que pode ser utilizada para mitigação desses sinais e sintomas que são essas doenças que foram apresentadas anteriormente. Então, o ômega 3, quando não é possível o consumo de alimentos que tenham ômega 3, como já citado anteriormente, você pode fazer uso dessa suplementação de ômega 3, que vai ter um acesso mais facilitado, onde o ômega 3 ele apresenta funcionalidades como a redução da inflamação crônica, né, que é a inflamação característica de pacientes que apresentam disfunções de epidemia, diabetes, obesidade, e como também você pode utilizar a vitamina D. Né? Já é sabido que a vitamina D ela é uma vitamina responsável por regular várias funções no corpo, não somente é responsável pelo auxílio na manutenção e preservação da massa óssea, mas sabe-se que a vitamina D ela tem um poder de regulação da própria glicemia, né, da resistência à insulina e de várias outras funções metabólicas do organismo humano. Então, ela também pode ser usada na síndrome para tentar mitigar alguns sinais e sintomas. Lembrando que a suplementação é feita pelo profissional nutricionista, mas ela deve ser levada em conta a individualidade de cada paciente e a necessidade de cada paciente. Né? Caso a dieta, prescrição dietética, cubra esse aporte de vitamina D ou de ômega 3 necessário, né, esse paciente, essa suplementação pode ser anulada ou não indicada, né? Outra suplementação bastante estudada, né, nos casos de SUP, é a utilização da coenzima Q10, que é muito conhecida pela sua ação antioxidante, que tem apresentado alguns benefícios na mitigação desses sintomas da SUP quando suplementada juntamente à vitamina E. Né? Então, lança-se mão de uma outra forma de consumo, né, de compostos bioativos, por meio da suplementação, para tentar mitigar esses sintomas relacionados à inflamação crônica que o paciente apresenta. Bom, e a literatura ela tem apontado alguns efeitos dessa suplementação, né, na mitigação desses sintomas. Seriam eles, o ômega 3 ele tem apresentado, né, em alguns estudos, a melhora da sensibilidade à insulina, né, como também a redução do estresse oxidativo, que está diretamente ligado à inflamação crônica, que é uma inflamação de baixo grau, mas que se mantém, ela nunca é totalmente mitigada.
Então, é uma inflamação considerável e que atrapalha todos os outros fatores, os níveis de todas as outras manifestações de doenças crônicas. Então, esse ômega 3 ele tem apresentado esses dois benefícios, né, em relação à SOP. Em relação à vitamina D, tem se indicado que ela melhora a regularidade da menstruação, né, como também apresenta, tem-se indícios que ela reduz o hirsutismo, né, que como eu já citei anteriormente, que é esse crescimento de pelos na região da face, que não deveria ser comum ao sexo feminino. E, como eu citei anteriormente, o uso da coenzima Q10 da vitamina E, que tem apresentado efeitos consideráveis na diminuição dos níveis de testosterona total. É claro que essa suplementação ela não tem um efeito isolado no quadro geral, mas quando associada a hábitos alimentares saudáveis, uma dieta equilibrada, balanceada, ele pode sim apresentar esses benefícios aqui apontados. Outra forma de utilização de suplementação seria a utilização de prebióticos, que seriam os substratos que as bactérias benéficas presentes na microbiota intestinal dos humanos utilizam, né, fermentam, né, para que elas se mantenham vivas e funcionantes, né? Sabe-se que na microbiota intestinal tem-se a presença das bactérias benéficas, né, como as já comumente conhecidas pela população, bifidobacterium, lactobacillus, como também se tem a presença de bactérias patogênicas, como a Escherichia coli, também muito conhecida, e para que esse equilíbrio, né, da concentração de bactérias benéficas e maléficas se mantenham, o consumo de prebióticos é muito importante, né? Já que esse prebiótico ele vai atuar como um alimento, né, para essas bactérias benéficas, que tem que estar presentes para que nenhuma patologia se apresente no intestino. E dentre esses prebióticos, os mais conhecidos são as fibras solúveis, né, que estão presentes em verduras, em frutos, né? No caso, a gente tem como representantes a própria inulina, né? Tem-se também utilizado a destrina resistente, também em alguns estudos. Então, a utilização desse prebiótico como auxiliador na modulação dessa microbiota intestinal também pode ser uma abordagem benéfica, né, nesse tratamento da paciente com o SOP. E por que utilizar um prebiótico para modular a microbiota intestinal? Porque é sabido que, mediante a todas essas disfunções que essa síndrome promove no organismo da mulher, geralmente a microbiota ela fica desregulada, né? Ela fica disfuncional, o que pode também trazer alguns outros sintomas e prejuízos à paciente, né, como dificuldades na absorção de alguns nutrientes, dificuldades na própria digestão, né, desses nutrientes, micronutrientes. Então, uma microbiota saudável, ela é necessária, né, para o tratamento dessa disfunção, dessa síndrome. Então, a gente pode usar os prebióticos, né, para auxiliar nessa regulação, nesse equilíbrio dessas bactérias benéficas presentes na microbiota intestinal, ou, dependendo do caso, a indicação também do uso dos probióticos, que seriam essas próprias bactérias que estão comumente presentes na microbiota, que são benéficas, que trazem benefícios à nossa saúde e que estão em quantidades muito reduzidas mediante a uma disfunção da microbiota intestinal, né? Então, além de usar o prebiótico, você também pode usar mão de probiótico, que é a própria bactéria viva, o consumo dessa própria bactéria viva, para aumentar essa população de bactérias benéficas no intestino dessa paciente.
né? E já se tem no mercado algumas formulações. Alguns alimentos já possuem, já apresentam em sua formulação a inserção dessas bactérias benéficas, onde as mais encontradas são os lactobacilos e bifidobacterium. Todavia, a prescrição de probióticos através dessas vias, né, de alimentos, ainda é insuficiente, né, para conseguir os benefícios esperados dessa suplementação, sendo então necessária, dependendo do caso, a adoção da suplementação de probióticos através de formulações com concentrações maiores desses probióticos. Podem ser feitas em farmácias de manipulação ou podem ser adquiridas em formas comerciais como a apresentada na figura. E como se é sabido que os prebióticos são esses alimentos de bactérias boas e os probióticos são as bactérias boas, você também pode usar a mão, né, de utilizar, aderir produtos, né, no caso, probióticos aliados aos prebióticos. Já se tem no mercado, né, já se comercializa os prebióticos juntamente com os probióticos para que se garanta que essa bactéria ela vai ter o substrato suficiente para que ela aumente a sua população quando em ambiente intestinal, e para que ela mantenha a manutenção da sua viabilidade, ou seja, para que ela esteja viva e funcionante. Então, você pode utilizar somente o prebiótico, né, que é as fontes já citadas, como frutas, verduras, ou os probióticos, que são as próprias bactérias, como a associação dos dois, através de fórmulas comerciais ou a adesão de prebióticos mais probióticos. Como orientações gerais, o que a gente poderia indicar a esse paciente, né, para que, já que a SOP ela é uma doença que não tem cura, é uma manifestação de uma síndrome que não tem cura, então de que forma a gente pode orientar esse paciente, né, no manejo, no hábito de vida dele, para que ele mitigue ao máximo esses sinais e sintomas. Levando em consideração a abordagem farmacológica, que já foi citada, né, o uso de medicamentos prescritos pelo médico, e também o uso da abordagem nutricional, né, que pode ser utilizada o próprio alimento, a suplementação, e também lançando-se mão de alguns compostos conhecidos como alimentos funcionais, que também vão auxiliar nessa mitigação, né, desse quadro inflamatório promovido pela doença. Existem algumas outras orientações gerais que podem ser tomadas, né, como não consumir álcool, né, já que essa disfunção hormonal, essa produção de testosterona vai estar exacerbada no organismo dessa mulher, né, o consumo de álcool não é indicado de forma alguma, né. O indicado seria não se consumir álcool em momento algum, né, no caso dessas pacientes que apresentam a SOP. A não utilização do cigarro, né, o ato de não fumar, até porque, como já citado anteriormente, essa é uma síndrome que causa uma inflamação crônica, que eu já expliquei que é uma inflamação que não reduz, ela está sempre presente. Então, o cigarro, né, o ato de fumar, ele aumenta o estresse oxidativo do organismo, favorecendo essa inflamação crônica que vai promover todos aqueles sinais e sintomas já citados anteriormente, né? Disfunções dislipidêmicas, hipertensão, diabetes. Então, não é recomendado, em hipótese alguma, que essa paciente ela utilize o cigarro, por exemplo, em seu hábito de vida. Outro aspecto importante, né, que deve ser levado em consideração é que essa paciente ela tenha um sono de qualidade, né? Já que, sendo uma disfunção hormonal, é de suma importância que esse sono dessa paciente esteja regularizado e adequado, né, para que esses níveis hormonais se mantenham. E aí, tendo isso em consideração, podem ser feitas algumas abordagens, como o manejo da própria alimentação,
para favorecer que essa paciente, no momento que ela for fazer o processo, né, de iniciação desse sono, ela não tenha nenhuma disfunção gastrointestinal, nenhum problema gastrointestinal, né, já que ela vai estar em decúbito, ela vai estar deitada. Então, essa dieta ela também tem que ser levada em consideração, essa prescrição de alimentos ao longo do dia, de forma que na hora que essa paciente for dormir, essa última alimentação não atrapalhe o seu sono, né? Porque vários fatores, eles corroboram para a qualidade ou não do sono, né? A própria alimentação, ela também vai corroborar para essa qualidade do sono, né? Para que essa paciente, ela alcance essas fases comuns do sono, as fases de sono profundo, as fases de sono REM, né, para que se mantenha essa regulação de hormônios adequada, como também a própria atividade física também vai impactar nessa qualidade desse sono. Já é mostrado pela literatura que o exercício físico também tem um impacto importantíssimo na qualidade desse sono, dado que o tempo que você leva dormindo não é o único aspecto que deve ser considerado, né, levado em consideração, e sim a qualidade desse sono que você apresentou. E como já citado, a prática de exercícios físicos, ela é também um indicativo, né, como uma abordagem benéfica no tratamento da SOP, já que ela ajuda nessa regulação, né, na redução dessa disfunção dos níveis de colesterol causados pela dislipidemia. Ela também auxilia no controle da pressão arterial nas pacientes que já apresentam a hipertensão arterial, né, como uma das doenças crônicas. Ela também auxilia na regulação dessa glicemia em jejum, que é comumente aumentada nessas pacientes, como também na melhora da resistência insulínica dessa paciente. O próprio exercício, ele melhora a captação da glicose pelos receptores GLUT4, né? Como também na biogênese das mitocôndrias, né? Responsáveis pela respiração celular, que vai impactar em toda essa regulação. Então, a prática de exercício físico também é uma abordagem importante no tratamento dessa doença. Então, o que pode ser considerado que anteriormente levava-se em consideração somente a abordagem farmacológica do tratamento dessa síndrome, hoje observa-se que a utilização da abordagem farmacológica junto à dieta e à prática de exercício físico, ela tem um aproveitamento muito maior e mais rápido na mitigação desses sinais e sintomas da SOP, né? Dados da literatura apresentam que quando a paciente ela já apresenta redução do seu peso corporal, mesmo que seja de até 5% do peso corporal, ela já começa a melhorar o seu quadro clínico, ela já apresenta redução dos níveis de glicemia em jejum, ela já apresenta melhoras nos seus níveis de colesterol, já apresenta um aumento, né, da captação de glicose pelos tecidos. Então, essas abordagens são de suma importância para que esses sinais e sintomas sejam mitigados e para que essa redução desse peso ela ocorra, né? Já que essa síndrome, ela comumente causa a obesidade e sobrepeso nessas mulheres. Então, quando o profissional do sinistro ele vai prescrever uma dieta, ele tem que levar em consideração todos esses aspectos de massa corporal que essa paciente apresenta, se ela está em sobrepeso, se ela está em obesidade, né, o acúmulo de gordura que ela apresenta e onde está localizada essa gordura, também de suma importância para a prescrição e orientação dessa dieta, para que essa paciente apresente um peso adequado, que vai auxiliar no controle desses sinais e sintomas, né? Essa paciente vai apresentar comumente.
Então, levando todo o aspecto de todas essas abordagens, né, na SOP, pode-se dizer que a nutrição ela tem um papel importantíssimo na modulação da SOP. É uma estratégia muito, muito, muito relevante no tratamento dessas mulheres. Em alguns casos, ela permite a redução do uso, né, desses fármacos, dessas abordagens farmacológicas, como o uso de metformina, glifage. O controle da alimentação ele permite, da dieta ele permite, em alguns casos, a redução dessa medicação ou a interrupção dessa medicação. Então, promovendo, assim, uma melhora do quadro dessa paciente, possibilitando, em alguns casos, até mesmo a reversão desses casos de infertilidade, esses casos de desregulação do ciclo menstrual. Então, o papel do nutricionista, né, no tratamento dessa disfunção, dessa síndrome dos ovários policísticos, é de suma importância, né, para a melhoria da saúde dessa mulher, né, levando-se em consideração que a grande parte da população de mulheres em idade reprodutiva já apresenta essa síndrome. Bom, isso é o que eu queria trazer para vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade, prazer de estar trazendo esse conteúdo para vocês. Espero vê-los em breve. No mais, somente isso. A apresentação se finaliza aqui. Vocês podem, caso queiram, enviar qualquer tipo de dúvida sobre as abordagens apresentadas ou mesmo pela própria patologia apresentada, no meu e-mail, que eu responderei com o maior prazer. Mais uma vez, uma ótima tarde a todos e agradeço a oportunidade.